Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assina hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. A nossa cultura, a Rádio Observador, está em Penalva do Castelo. Estamos a conhecer um pouco mais da história da Casa da Insua. Eu sou o João Costa Campos, continuo na companhia de José Luís Nogueira, historiador da Casa da Insua, e que nos tem ajudado nesta viagem pelo tempo. Entramos agora num museu da Casa da Insua e temos aqui um conjunto de gráficos, José Luís, que nos fala um pouco sobre a produção de vinho na Quinta e que estes próprios gráficos basearam um pouco aquela que foi a gestão de Oliveira de Salazar. Parece incrível, mas é verdade. A Casa da Insua, de facto, tem uma história na agricultura e não só do vinho. Temos aqui gráficos que eu diria que são os Excel da época. E, portanto, tem aqui o histórico todo. O preço do rameiro, por exemplo, o rameiro aqui é aquilo que são os cereais, todo o tipo de cereais. Em 31 de maio de cada ano temos aqui quanto é que custava o rameiro desde 1874. O preço do vinho da Casa da Insua desde 1852. O preço do azeite da Casa da Insua desde 1828. E continuamos com a produção, além dos preços. E é engraçado porque os gráficos dão-nos aqui tudo manual, com um risquinho feito em papel, e com uma inventiva que o Excel de hoje não sabe fazer. Quando a barra excedia ao tamanho do papel, virava um bocadinho para trás e continuava o comprimento, dava-lhe essa continuidade. E, de facto, estes dados, não havia no país nada de histórico, e quando António de Oliveira Salazar, que já conhecia e tinha relações aqui com as pessoas da casa, quando vai para o governo, lembra-se destes gráficos e publica até um livro referindo-se a eles e pede cópias de tudo isto e destes dados para, com esta base de trabalho, fazer os primeiros orçamentos, os primeiros planos para o desenvolvimento da economia do país. Aqui estamos num espaço onde convive, mais uma vez, com a tecnologia, porque é o sítio aqui onde se fazia a farinha, por isso é que está aqui o gráfico da produção, e temos aqui 3 moinhos elétricos que no fundo vieram substituir as duas anteriores tecnologias, que era a eólica com o vento a propulsionar nas velas dos moinhos, ou a hidráulica com a nora a ser impulsionada pela corrente da água. Aqui não precisamos nada disso, não precisamos de bom tempo, de vento, de chuva, de água. Basta ter a eletricidade, que é produzida aqui ao lado, e temos aqui a produção da Quinta a ser transformada em farinha. E estamos agora aqui perante artefactos trazidos por Luís de Albuquerque do Brasil. Exatamente. Temos aqui vários núcleos, vamos apenas selecionar um ou dois para ser um teaser, para vir cá a descoberta de todas as maravilhosas descobertas que aqui se podem fazer, e aqui estamos mais uma vez com aquilo que foi a vida do Luís de Albuquerque no Brasil. Dentro das peças que trouxe, temos aqui armas dos indígenas locais. Não sei se aquelas pontas daquelas setas ainda têm que curar, mas é questão de virem cá por o dedo e experimentar, logo se vê. Mas eu acho que a peça deliciosa que está aqui neste pequeno núcleo é esta farmácia de campo. Luís de Albuquerque era sempre acompanhado por ela, curiosamente tem uma etiqueta que lhe chama Botica de Campo, na linguagem da época. É uma espécie de mala, não é? Com gavetas? Uma mala com duas portinhas, com N gavetas, onde se vê os mais diferentes frascos com os diferentes produtos da época, uma latinha onde se imagina que estaria uma seringa, imagino que já tinha uma seringa nessa época, um almofariz de vidro para produzir os seus medicamentos, e é assim que ele se conseguiu safar, coisa que não aconteceu ao irmão, se calhar não tinha esta farmácia. Continuamos aqui para um outro ponto, uma maquete do Real Forte do Príncipe da Beira, que é José Luís, irmã da própria Casa da Insua. Exatamente. Luís de Albuquerque, quando vai para o Brasil, vai com o mandato de manter, e ele vai fazer mais, ele vai alargar as fronteiras, vai ser o pai do grande Brasil atual que hoje conhecemos, e o Forte Príncipe da Beira é para ele
uma peça-chave. Havia um forte noutro sítio perto deste, perto do rio Guaparé, na margem do, não é perto, é na margem do rio Guaparé, e portanto o forte que existia era uma pequena coisa de madeira, chamar forte àquilo é quase um insulto. E ele acha que nem sequer é o sítio ideal, este local é que é o ideal, que apanha toda a curvatura e apanha toda a gente que ali passa, e decide construir o Forte Príncipe da Beira. Disciplinado como é, escreve uma carta ao Marquês, mandando-lhe o projeto, Marquês de Pombal, enviando-lhe o projeto e enviando todos os dados, quanto é que vai custar, quanto tempo é que vai demorar, e não está à espera da resposta. Começa o projeto e vai continuando, e ainda hoje, na porta principal, está uma placa deixada por ele que diz algo como isto: a soberania e o respeito de Portugal impõem que neste lugar se erga um forte, e isso é obra e serviço dos homens de El Rei, Nosso Senhor, e como tal, por mais duro, por mais difícil e por mais trabalhoso que isso dê, é serviço de Portugal e tem que se cumprir. E ele assim fez. Só que recebe, entretanto, uma carta de resposta do Marquês, mas como não havia telexes nem SMS, demorou anos a vir. Era um ano para lá, outro ano para cá, o tempo de resposta, e a carta do Marquês, incrivelmente, o megalómano Marquês chama ao Luís de Albuquerque: você é um megalómano, esqueça esse projeto, isso é um esbanjar de meios, nem pense fazer isso, só que já estava feito. E ainda hoje lá está, hoje o Estado é o Estado da Rondônia, foi concorrente às maravilhas do mundo ainda num concurso que houve recentemente, e chegou a estar comido pela selva. Ele chegou a estar completamente numa dimensão faraónica, de facto. Aí o Marquês de Pombal tinha razão, é gigantesco, mas o gigantesco não foi suficiente, a selva amazónica cobriu completamente. Seguimos aqui para outro ponto deste museu, José Luís, com uma história de uma pessoa muito importante para a Casa da Ínsua. A importância é relativa. Estamos a falar mais uma vez de tecnologia. Isto recorda-nos que, tal como há inúmeros carris onde vagonetas transportavam as uvas, as azeitonas e as distribuíam pelos diferentes sítios, houve uma fase em que isto evoluiu para carris aéreos e, portanto, havia um sistema que apanhava as uvas de cima das carroças, na parte exterior do lagar, e esse sistema era comandado ali por uma geringonça, onde este senhor de bigodes lá andava e comandava o sistema e andava de lagar em lagar a deixar cair o material. Ora, um homem que trabalha em lagares de vinho tem que provar o produto, é uma das obrigações dele, mas pelos vistos ele provaria demais, eventualmente. E o senhor da casa zangou-se com o homem e despediu. Durante meses não conseguiu ninguém que se entendesse com aqueles mecanismos, e foi à procura do senhor e readmitiu. E, pelos vistos, até terá sido promovido, porque o que vemos aqui na fotografia da época, ele andava de pé na geringonça para comandar isto. O que temos hoje, o que chegou aos nossos dias, já tem uma cadeirinha para o senhor andar sentado, a provar, a fazer as suas provas de uma forma mais confortável. E, portanto, o senhor dos bigodes continua a usar este distribuidor aéreo com uma tecnologia de ponta que só ele sabia eximiamente comandar para acertar nos lagares certos com o produto certo. E fica por aqui este episódio da nossa cultura na Casa da Ínsua, mas fico por aí que no próximo episódio vamos continuar a conhecer um pouco mais deste museu e ficar a conhecer um pouco mais da história de Luís de Albuquerque, no Brasil.